Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sejam bem-vindos. Temos a satisfação de estar com o doutor Giovanni, do Ministério Público Estadual, que vai proferir uma palestra, uma conversa com todos nós. Então, dizer, doutor Giovanni, que foi uma satisfação poder recebê-lo e tenho certeza que essa palestra vai engrandecer muito o trabalho do vereador, da vereadora, servidores e servidores de câmaras que estão aqui. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, que possa, com certeza, sanar algumas dúvidas, passar algumas informações, trocar algumas experiências, para que nós possamos, sim, no dia a dia, no nosso município, prestar um serviço de qualidade à nossa população, que nós somos os verdadeiros representantes da nossa sociedade. Então, está com a palavra, doutor Giovanni, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite da UVESC, dizer que é um prazer estar aqui com os senhores, ainda mais nesses 45 anos da entidade. Agradeço ao nosso presidente pelo convite e também pelo diálogo prévio que nós tivemos, quando, no começo, no final do primeiro semestre, nós conversamos um pouquinho também sobre esse assunto e foi muito receptiva a sua conversa comigo naquele dia e, acima de tudo, a aceitação da entidade, de assumir também a responsabilidade por esse tema tão relevante. Agradeço também a eu e o Mar, um parceiro sempre na discussão desses assuntos e aí nos encaminhamentos com a UVESC. Eu vou pedir licença para descer e falar ali embaixo. Promotor é meio acostumado com júri, a gente gosta de falar circulando e começa a ficar um pouco agoniado sentado, ainda mais para quem, como eu, que sou de origem italiana, a gente não consegue falar com a mão parada, então a gente precisa ficar em pé, fica um pouco mais fácil, Bom, boa tarde a todos os senhores. Eu queria começar, antes de eu entrar no meu tema, com duas perguntas, e por favor não se acanhem em respondê-las, eu só pediria para levantar a mão. Quem conhece o programa Saúde Fiscal, quem sabe o que é o programa Saúde Fiscal? Se puder levantar a mão, assim. Bom, então, ainda bem que eu estou no lugar certo, porque a gente tinha essa percepção da dificuldade de penetração desse programa no poder legislativo. A gente já está com ele bastante difundido no âmbito do Poder Executivo Municipal, mas ainda estamos com algumas dificuldades de fazer que o programa alcance, de fato, toda a estrutura municipal. E isso só vai acontecer com a participação integral, com uma participação ativa do Poder Legislativo Municipal. A segunda pergunta que eu queria fazer para os senhores quem que está na primeira vereança? Tem muita gente na primeira vereança? Nossa, então é bastante gente, o que também é importante, essa renovação, e eu acho que cumpre aqui a entidade esse relevante papel, e eu sou um fã das entidades associativas em Santa Catarina, da UVESC e da Federação Catarinense de Municípios e de todas as entidades regionais, que dessas uniões, dessa união de vereadores e da federação participam, porque são instrumentos de altíssima importância em algo tão carente no setor político brasileiro, que é na capacitação dos nossos agentes políticos. Eu acho que essa atividade de capacitação que é exercida pela União de Vereadores, ela é extremamente relevante. Seja claro, a gente sabe da dificuldade de se organizar um evento e de realizar isso de forma permanente, mas pelo menos dando um apoio direto para todos os eventos que possam ser realizados, fomentando essas discussões, porque é importante, nenhum dos senhores que concorre a um cargo eletivo é obrigado a ter um conhecimento pleno da sistemática legislativa brasileira. Pelo contrário, é importante até que isso não ocorra, porque senão a gente teria legislativos municipais repletos de bacharéis em direito, e isso não representa a nossa população. É importante que os vereadores venham de todos os segmentos representativos profissionais, de todos os segmentos representativos da população, para que a gente possa ter, de fato, um ambiente harmônico, um ambiente composto por diversos setores
né, da economia municipal, e lá sim se possam discutir todos os temas de interesse àquela comunidade. Adentrando então no meu tema, senhores, eu vou falar um pouquinho do que é o Programa Saúde Fiscal, em especial sobre a importância dos senhores no combate à crise fiscal que nós vivemos hoje no Brasil. Temos algum município aqui presente que não tem crise fiscal, que está sobrando dinheiro? Se puder levantar a mão também, que já pode, de repente, emprestar para os outros, né? Então fica um pouco mais fácil. Não, né? A realidade hoje no Brasil é que Estado, União e, acima de tudo, os municípios estão quebrados, né? Essa é a realidade que a gente vive. Então, senhores, rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre crise fiscal, sobre o Programa Saúde Fiscal dos municípios, Pacto Federativo e Arrecadação Municipal, diagnóstico dos municípios catarinenses e sobre a correção de rumos, a importância das câmaras de vereadores nesse processo. Senhores, nós realizamos aí um longo estudo desde o ano de 2013 sobre a arrecadação tributária dos municípios catarinenses, né? Nós temos, lá em 2013, a partir de um diagnóstico feito pela Federação Catarinense de Municípios em 2011, acompanhado esse tema. Esse aqui, para os senhores terem uma noção, é o crescimento histórico da arrecadação total dos municípios catarinenses, né? Então, nós tínhamos, lá no ano de 1999, uma arrecadação de quase 2 bilhões de reais pelos municípios catarinenses. E finalizamos o ano de 2016, eu não gosto muito do ano de 2017 porque ele não está completo, então o ano de 2016 com 17 bilhões e 900 milhões de reais como arrecadação total dos municípios catarinenses. Aqui, é claro, quando a gente fala em arrecadação total, nós estamos falando em todos os recursos que ingressam, sejam aqueles de arrecadação própria, os tributos de competência municipal, sejam aqueles recursos de transferências, convênios que venham da União e do Estado. Por que estamos em crise fiscal? Bom, senhores, nós no ano de 2016 tivemos 17 bilhões e 900 milhões de arrecadação para os municípios e no ano de 2017, 14 bilhões, ainda que o dado esteja um pouco aquém, né, não reflita totalmente a realidade, porque 2 ou 3 municípios não apresentaram todos os dados de 2017, mas ele é bastante próximo disso. Ou seja, nós tivemos uma queda de arrecadação tributária de quase 20%, de arrecadação total, desculpem, e isso significa que os municípios catarinenses, no ano de 2017, tiveram 20% a menos para gastar do que tiveram no ano de 2016. Alguns, claro, sofreram um pouco mais, né, talvez tenham até perdido um pouco mais de receita do que isso, outros um pouco menos, mas a média, de fato, foi essa. Isso se repetiu, senhores, né, naquela crise que nós tivemos no ano de 2010. Claro que a crise fiscal, normalmente, ela está ligada a uma crise econômica, mas no ano de 2010 nós tivemos um similar, nós tínhamos 8 bilhões, caímos para 7.300, só que no ano de 2011 nós tivemos uma recuperação equivalente, nós saltamos para 11, né, então há uma recuperação daquela crise. A gente sempre diz que crise é oportunidade, e de fato é, porque na crise a gente acaba descobrindo e inovando um pouco mais, criando alternativas para mudar aquele cenário que a gente vive. Mas, senhores, né, no ano de 2018, nós já estamos na metade do ano e já sabemos que não iremos repetir esse mesmo feito lá do ano de 2011 de ter uma recuperação tão significativa. E isso nos coloca para o ano de 2019, num cenário em que nós precisamos, de fato, ser criativos, pensar, refletir sobre as práticas cotidianas que nós temos lá no nosso município, sobre as despesas públicas e, acima de tudo, né, sobre as receitas públicas do nosso município. Quando a gente olha, senhores, esse aqui é o gráfico, daí nós estamos falando em arrecadação tributária própria, né? Aqui eu considero apenas os tributos que são de competência municipal e aqueles que são de arrecadação direta pelos municípios, assim compreendidos também nos relatórios no Tribunal de Contas. Nós estamos falando aqui, então, do Imposto sobre Serviços, do ISS, do Imposto de Transmissão entre Vivos, o ITBI, e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Esse aqui é o gráfico, senhores, né? E nós temos aqui duas questões que são importantes nesse gráfico.
Ele tem apontador, Ademar? Aqui embaixo? Aqui embaixo? Aqui, é só apertar. Tá. Então, senhores, aqui em cima nós temos, obviamente, né, por valores. Então, nós vamos vendo que a crise de 2010, ela foi uma crise econômica que não afetou, de certa forma, pelo menos não tão forte, a arrecadação tributária própria dos municípios, né? Nós tivemos, inclusive, crescimento, na média, de 1.665 bilhões para 1.685 bilhões. Mas já, senhores, né, em 2017, os municípios em 2016 haviam arrecadado 4.200 bilhões e passaram a arrecadar 3.481 bilhões, ou seja, houve um impacto significativo aqui. Um segundo dado que é bastante interessante, senhores, é que nós podemos analisar que lá no ano de 99, a arrecadação tributária própria dos municípios, que foi pequena, 388 milhões, mas ela representou 20%, 20,11% da arrecadação tributária, da arrecadação total dos municípios. Ou seja, esse era o cenário que nós tínhamos em 99. E esse cenário ele veio estável, né? Nós não conseguimos, com o passar do tempo, apesar de alguns saltos qualitativos aqui em 2010, por exemplo, mas nós não conseguimos passar muito desse 20%, né? Até que chegamos aqui em 2016 a ter 23%, e em 2017, 24,76% de peso da arrecadação tributária própria, né? Então, os municípios têm, de alguma forma, tentado incrementar a sua arrecadação tributária própria, e isso tem gerado uma diminuição dos efeitos da crise tributária que assola o Estado, que repassa menos recursos, e que assola a União, que também repassa menos recursos para os municípios catarinenses. E quais são as conclusões, senhores, que a gente chega dessa rápida visão sobre esses dois assuntos, né, sobre esses dois gráficos? Primeiro, que as crises são superáveis, a gente pode ver isso, então, no ano de 2010, né, e claro, vamos ter que ver como é que vai ser o ano de 2018. O segundo, diferentemente lá de 2010, a crise de 2017 atingiu a arrecadação tributária dos municípios, ou seja, o município vai ter que fazer um trabalho diferente com relação à sua arrecadação de tributos próprios. E, por fim, senhores, o Programa Saúde Fiscal, de quem eu vou falar um pouquinho agora, que surgiu lá em 2013, ele reforça esse interesse dos municípios em cumprir com a sua obrigação de instituir e cobrar os tributos próprios. E se nós olharmos, né, nós temos aqui para o ano de 2013, o ano de 2014, nós conseguimos ter realmente um incremento significativo, saltamos de 19% para 21%, de 21% para 23% do peso da arrecadação tributária própria. Pois bem, senhores, né, nós discutimos muito sobre o que envolve esse problema de crise fiscal dentro do município, né? Temos cada vez mais ouvido dizer, no âmbito dos municípios catarinenses, desses dois graves problemas, né, concentração de recursos da União e do Estado em detrimento dos municípios, e isso é fato, né? A União, principalmente depois dos estados, tem cada vez mais conseguido concentrar a arrecadação tributária, ou todo o crescimento da arrecadação tributária em detrimento do que acontece nos municípios, e ao mesmo tempo é a União e os estados que acabam impondo aos municípios a maior parte das despesas ao criar programas e projetos que envolvem a alocação de recursos, né, e a aplicação desses recursos lá no âmbito de cada município. E aí, como solução, tem sempre se falado em mudança de pacto federativo, né? E nós temos aqui uma grande preocupação. Por quê? Porque quando a gente fala em mudança de pacto federativo, a gente está falando, obviamente, em mais recurso ficando nos estados e municípios, em mudar a titularidade eventual de alguns tributos para os estados e municípios, em especial para os municípios, mas isso, senhores, nos gera uma grave preocupação com relação à efetividade dos municípios no exercício da sua competência tributária própria. O que eu quero me dizer? Todos os estudos que nós temos feito apontam ainda, se nós fizermos um paralelo com relação à União e principalmente com os estados, que os municípios são, de fato, os entes com o menor índice de efetividade na sua arrecadação tributária própria, ou seja, com a maior perda de receita tributária própria. A União, por mais que ela
gaste bastante, ela tem um certo grau de eficiência na sua arrecadação de tributos, o Estado da mesma forma, e esse grau de eficiência, infelizmente, não se repete na grande maioria dos municípios catarinenses, né? E creio eu, pelo que converso com colegas aí de todos os estados do Brasil, que é uma realidade que acaba se repetindo em outros estados, e Santa Catarina está até um pouco à frente, os municípios catarinenses, em termos de média, estão à frente de alguns outros municípios na comparação com os demais estados da federação, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Por que é importante a gente arrecadar os nossos tributos próprios, né? Em primeiro lugar, senhores, a destinação desses valores ela é integral, né? Os senhores vão arrecadar lá nos seus municípios o ISS, o IPTU e o ITBI, e 100% dos recursos ficarão dentro dos municípios. Em segundo lugar, há uma total desvinculação. Esses valores que os municípios arrecadam nesses tributos não são vinculados a nenhum tipo de despesa, diferentemente de valores que os municípios vão receber por convênios, por transferências e etc. Esses valores vão estar amarrados a alguma contraprestação. Nos tributos próprios, né, nós temos essa característica do imposto, que é a desvinculação. E, por fim, senhores, né, é importantíssimo, e aqui sim algo que pertine bastante à atribuição dos senhores vereadores, a arrecadação tributária própria, além de cumprir essa função, né, de arrecadar propriamente, ou seja, de trazer recursos para dentro do município, ela cumpre uma função, a definição dessas políticas, de demarcar a política econômica de cada município. Cabe aos senhores, ao discutir as alíquotas de impostos, por exemplo, do imposto sobre serviços, definir qual é o perfil econômico que os senhores querem para o município dos senhores. Claro, aquele município que quer eventualmente ser um polo de inovação, ele tende a aplicar uma alíquota menor para esse tipo de serviço. Municípios que acabam sendo polos de referência de serviços médicos acabam trabalhando isso. Então, você consegue criar uma determinada vocação econômica, o turismo, a mesma forma. Então, uma vocação econômica específica para dentro do município, através do trabalho também em cima das alíquotas tributárias. Para que os senhores tenham uma rápida noção, nós separamos aqueles primeiros gráficos, ou melhor, o segundo gráfico, o gráfico da arrecadação tributária própria, por impostos, né? Então, nós excluímos aqui, vamos trabalhar unicamente o imposto sobre serviços, e vamos ver a importância que ele tem sobre a arrecadação tributária dos municípios. Para que os senhores tenham uma ideia, o imposto sobre serviço representou, em 2016, quase 1 bilhão e 500 milhões de reais aos municípios catarinenses. É um valor extremamente significativo e que representou 8,27% da arrecadação total dos municípios nesse período. Da mesma forma, senhores, nós vamos ver que ele foi um tributo pouquíssimo afetado na crise econômica de 2010, a curvatura de crescimento ficou linear, e, infelizmente, na nossa crise do ano passado, né, ele esteve bastante presente, teve uma queda aí de mais de 20%. Com relação ao imposto sobre a propriedade territorial urbana, nosso IPTU, nós vamos ver que ele, da mesma forma, teve uma curvatura de crescimento bastante interessante, teve crescimento nos anos de crise, aqui, crise de 2008, 2010, e conseguiu se manter, né, no ano de 2017, apesar da crise econômica. E por quê? Porque, como ele incide sobre a propriedade, a crise ela não afeta a propriedade em si, ela vai afetar o ciclo de economia, que envolve serviço, né, e produção de bens, a gente não teria, em tese, realmente, porquê de ter essa perda. Então, o nosso gráfico acaba demonstrando, né, e essa importância é bastante significativa, porque ele é um imposto que permite ao município manter o seu planejamento direto, né? É difícil você ter uma crise de arrecadação de IPTU. E, por fim, senhores, aqui sim, né, se nós temos crise econômica, as pessoas vão comprar e vender menos imóveis. Quando a gente tem crise econômica, né, pelo menos na de 2017, nós tivemos uma queda significativa no ITBI, mas tivemos, fora isso, né, um crescimento bastante regular e importantíssimo, que nós saltamos de 1,35% do peso dessa arrecadação do ITBI para quase o dobro, né, 2,54%.
chegamos a 2,89, né, mais que o dobro. Então, sim, de fato, né, importante esse tributo no dia a dia lá do município. Quando a gente fala nesses 3 tributos, então os senhores vão perguntar, bom, qual é o problema que nós temos hoje? Em 2011, nós pegamos esse relatório aí que foi realizado pela FECAM e identificamos um alto grau de dependência dos municípios catarinenses, ou pelo menos a maior parte deles, com relação às transferências realizadas pelo Estado e pela União, e um baixíssimo grau de participação na receita pública municipal dos impostos, né, dos tributos próprios. E qual que é a parte grave dessa situação? Nós identificamos que aqueles municípios com uma alta taxa de transferência, ou seja, em que a transferência ela representa para o município, na proporção por habitante, os patamares mais elevados do Estado, um quase estado de abandono, ou seja, havia uma troca, né, como se recebia do Estado e da União, se deixava de fazer o dever de casa e tributar os tributos próprios lá no âmbito de cada município. Para tentar conciliar isso, lá no ano de 2013, nós criamos então o Programa Saúde Fiscal, que foi um programa que teve esse objetivo. À época, dialogar com os prefeitos municipais, conscientizar da importância da instituição dos 3 tributos principais de competência dos municípios, fazer a cobrança desses valores, até porque, se por um lado nós vivíamos o dia a dia do promotor de justiça, cobrando que cada município conseguisse executar todas as políticas públicas que estavam ali envolvidas, saúde e educação, nós também vivíamos e sabíamos da falta de recursos para que isso se realizasse. Então, o programa ele teve também esse segundo aspecto, minimizar, né, esse impacto da atividade fiscalizadora do Ministério Público, porque se o município tivesse mais recursos, ele conseguiria prestar adequadamente, ou pelo menos de forma um pouco melhor, aqueles serviços públicos pelo qual estava legalmente ou constitucionalmente obrigado. Nessa perspectiva, então, senhores, o programa ele veio realmente num viés de diálogo, ele foi levado a todos os municípios catarinenses, todos os prefeitos catarinenses à época, e posteriormente nós renovamos esse diálogo no ano de 2007 e no ano de 2006, né, começamos em 2016, terminamos em 2017, nós levamos esse assunto a todos os prefeitos novamente, mostramos o que nós estávamos analisando durante esse período, na esperança de que esse cenário viesse a mudar. Mas, senhores, o fato é que, de acordo com o que a gente tem acompanhado, esse cenário melhorou, é claro, mas não o quanto nós gostaríamos. E por isso, senhores, né, que nós gostaríamos também de trazer esse assunto para os senhores, porque a gente sabe que, bom, em primeiro lugar, não adianta a boa vontade eventual do prefeito de corrigir alguma distorção tributária que ele tenha no município, se ele não tiver a conscientização da Câmara de Vereadores, que é quem, de fato, vai discutir o assunto, votar e aprovar ou não essa mudança. E, em segundo lugar, porque uma eventual má vontade do próprio gestor administrativo, do prefeito municipal em resolver essa solução, não impede a iniciativa da Câmara de discutir a mesma temática e promover as adequações necessárias. Então, é importante que os senhores comecem a refletir um pouco sobre isso, até porque, como eu disse, se nós não mudarmos esse cenário para o ano de 2019, a crise econômica vai ser ainda mais efetiva, né, na sua deterioração da arrecadação do tributo municipal. E, senhores, né, qual é o grande problema que nós temos hoje com relação a esse estado de abandono da arrecadação tributária própria? Claro que muitas das vezes, né, como eu disse, politicamente é complicado quando você fala em discutir questões tributárias no âmbito do município, porque o vereador ele está ali em contato direto com a população, ele vai escutar a reclamação, e claro que ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu não gosto de pagar imposto, os senhores não vão gostar de pagar imposto, ninguém gosta, mas se a gente quer imaginar um Estado que funcione, né, esse Estado só vai funcionar na proporção do que a gente paga. Isso é uma realidade universal. Não adianta a gente querer comparar Brasil com Suíça, Brasil com Dinamarca, né, e a gente escuta isso muito, mas lá na Dinamarca, né, o
o ministro lá do STF vai de ônibus para o tribunal e ele... Bom, senhores, nós temos uma realidade em que o cidadão paga 60% de imposto de renda, né? Nós queremos pagar 60% de imposto de renda? Estamos pensando isso como uma possibilidade? Nós temos uma realidade onde o cidadão paga imposto sobre consumo na ótica de 17% a 20%. Nós pagamos isso no ICMS, mas não pagamos isso no ISS, né? Então, será que nós estamos dispostos a elevar a nossa alíquota de ISS para 17%? Não, não estamos. Então, nós temos que, claro, pensar o cenário ideal dentro daquilo que a gente pode fazer. O que não é desculpa, né, para a gente não fazer nada. E, infelizmente, é isso que tem sido feito cada vez mais. E quando a gente discute, então, esse assunto, é importante que a gente sempre fale que nós não estamos aqui falando necessariamente em aumento de tributo, né? Claro que a gente sabe que em boa parte dos municípios, as plantas de valores, por exemplo, de IPTU estão totalmente desatualizadas. A gente tem o diagnóstico lá dos municípios que há mais de 10 anos não atualizam plantas de valores. Se nós pegarmos a arrecadação tributária nos últimos 10 anos, nós temos uma prova de que o cenário econômico mudou muito nos últimos 10 anos, ou seja, os imóveis valorizaram bastante, e isso, eventualmente, não está representado lá nas nossas plantas de valores. Que o cidadão vai reclamar, senhores, é óbvio que ele vai, né? Nós reclamaríamos na mesma situação, mas, infelizmente, né, existe um grau de necessidade de manutenção do serviço público que ele justifica, né, uma rediscussão, pelo menos, da situação tributária de diversos componentes aí desses tributos dos quais nós já falamos, né? Há uma necessidade pelo menos, de rediscussão das plantas de valores de imóveis, de efetiva fiscalização da arrecadação do ISS, né? O ISS, a gente sabe que tem sido muito abandonado nos municípios, né? A comparação da arrecadação do ISS com a do ICMS, na proporção do que as prestações de serviços, ela é gritante, né? Eu sempre digo, todo mundo sabe que, né, que existe sonegação de tributos no ICMS, mas é muito mais raro, né? Os senhores se perguntarem a si mesmos, né, quantas vezes vocês deixam de receber uma nota fiscal quando vão comprar uma mercadoria? Hoje em dia é muito mais raro. Por quê? Porque você tem a garantia daquele produto, então você quer a nota. A fiscalização hoje no Estado ela é um pouco mais eficiente, com os mecanismos eletrônicos a nota sai. Então, acaba sendo algo automático. Ela é uma perda hoje pequena no Estado. A estimativa hoje no Estado é que o peso de sonegação é só de 5% no ICMS. Porque você tem, de fato, uma fiscalização, inclusive das pessoas, pelos direitos que advêm daquele próprio documento. Por outro lado, senhores, né, e aí eu costumo fazer, inclusive, o meu juízo de valor, né? Quantas vezes nós vamos a um prestador de serviço ou chamamos um prestador de serviço em nossas casas e nós recebemos o documento fiscal, né? Qual é a proporção que isso acontece? E ela é muito maior, né? Eu pelo menos, assim, isso que a gente chama em casa mesmo, eu não lembro de ter recebido nota fiscal de nenhum deles, né? Pelo menos desses que às vezes você vai, o médico tal, acaba estando um pouco mais regularizada a situação, mas o Estado realmente é de falta de quê? E por que isso acontece? É de falta de fiscalização, né? Nós não temos hoje os municípios fiscalizando a cobrança do ISS. E isso é importante, né? A gente não está nem falando aqui em alíquota, em nada, a gente só está falando em pagar o que já está estabelecido em lei. E isso também é um papel que os senhores podem exercer lá dentro do município, de cobrar do gestor público que tem a estruturação do seu setor de fiscalização. Isso tudo, senhores, está dentro do que nós pactuamos com os prefeitos municipais, por meio lá do termo de parceria do Programa Saúde Fiscal. Então, isso está disponível lá no site do Ministério Público, eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre essa situação. E qual é a maior consequência dessa renúncia tributária que a gente tem hoje? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é requisito de boa gestão fiscal a instituição e cobrança de todos os tributos municipais. Se o município não estiver cobrando adequadamente seus tributos municipais, o município fica proibido de receber transferências voluntárias. E aqui, senhores, vem o lado mais grave. A gente sabe que entre as funções de vereador, né, aquela que talvez seja mais agradável para os senhores, é conseguir lá, ou com uma emenda parlamentar, ou com alguma outra, né, parceria com os demais órgãos públicos, conseguir
um recurso extra que pode depois ser utilizado lá para uma creche, para alguma obra pública, né? E isso, senhores, nada mais é um convênio, isso nada mais é do que uma transferência voluntária. O município que não estiver em dia com as suas obrigações de arrecadar e instituir tributos, pela lei de responsabilidade fiscal, está proibido de receber transferências voluntárias. E aí, senhores, né, é óbvio que hoje nós estamos numa etapa, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, de fiscalizar essa situação. Nós não podemos admitir, né, e eu sempre faço aquela comparação, né, que o filho não procure emprego, né, não trabalhe e vá lá pegar um dinheiro, né, emprestado lá com o pai ou com o parente, né, sem estar pelo menos se esforçando para precisar desse empréstimo. E essa é a realidade que a gente não quer que aconteça com os municípios. Município que não quer fazer o dever de casa, né, eu não tenho como obrigar o município a corrigir a sua planta de IPTU. Ele tem essa obrigação. O que eu posso fazer? Posso cobrar do prefeito, se ele não encaminhar o projeto, porque ele pode entrar em renúncia de receita. E como que eu vou cobrar do município a responsabilidade? Vou cobrar aqui, né? Tudo bem, o município não vai corrigir a planta do IPTU, ele não vai receber transferência voluntária. E aí, senhores, né, a gente vai entrar num ciclo vicioso, porque mesmo nesse estado de abandono, os municípios hoje, a gente sabe, não for... O que é obra hoje no município? Obra hoje que é realizada em 98% dos municípios de Santa Catarina, é obra que vem de convênio, né, obra que vem de uma emenda parlamentar, porque é aquele recurso extra, o resto é custeio, né, não tem jeito. Então, se nós não fizermos o dever de casa, nós vamos, daqui a pouco, estar nessa situação de estar com o município estagnado. Essa é a realidade que nós vamos ter. Como é que a gente pode melhorar esse sistema, senhores, né? Nós lançamos, em fevereiro desse ano, o diagnóstico dos municípios catarinenses. É um diagnóstico que compara a arrecadação tributária de todos os municípios de Santa Catarina com os demais municípios similares em IDH e população. Nós definimos esses dois critérios, né? Então, pegamos os municípios, dividimos em 3 escalas de IDH, dividimos em 5 escalas de população e fizemos uma comparação para tentar identificar o que há de semelhante e o que há de muito diferente entre esses municípios. Esses relatórios foram encaminhados a todos os promotores, foram encaminhados a todas as associações de municípios. Nós encaminhamos para a UVESC, né? Encaminhamos para a UVESC esses relatórios e encaminhamos também para a FECAM. E, claro, se os senhores tiverem interesse em olhar esse instrumento, dentro desse endereço aqui, http, MPSC, Ordem Tributária, Saúde Fiscal, os senhores vão achar os relatórios dos seus municípios, em ordem, dizendo qual é a realidade da arrecadação tributária dos municípios dos senhores. Esse instrumento, senhores, né, ele é de suma importância para a análise, seja pelo Poder Executivo ou pelos senhores, para ter uma noção do que é a realidade dos municípios dos senhores em comparação com municípios do mesmo porte, e nós trabalhamos o IDH como um paralelo assim, do que seria uma condição econômica também do município, até porque é o índice mais próximo que nós temos para mensurar riqueza, acaba sendo o próprio IDH, que é o desenvolvimento humano, que congrega não só riqueza financeira, né, mas riqueza cultural, riqueza daquela comunidade. Eu não sei se é possível... Cadê o nosso... É possível abrir o vídeo aqui? Cadê o... Tem como abrir o vídeo aqui? Tem um linkzinho ali do vídeo. Eu não sei se ele passa com som aqui, mas se puderes passar. Tem ali esse link, é o vídeo institucional. Vamos ver, só clicar em cima ali, ver se ele vai, né? Permitido. Só botar no começo dele, eu acho que ele está no final. Será que o som sai? Um estudo para evitar o desperdício e garantir a correta aplicação de recursos nos cofres públicos.
O programa Saúde Fiscal do Ministério Público de Santa Catarina levantou informações sobre a arrecadação tributária de todos os municípios e cruzou com indicadores sociais. A comparação com resultados alcançados em cidades com população e economia similar vai ajudar o gestor municipal a identificar e corrigir distorções do sistema tributário. A partir de um estudo feito pela FECAN no ano de 2011, onde identificava um alto grau de dependência dos municípios catarinenses das transferências que eram realizadas pelo Estado e pela União, nós traçamos uma estratégia que visava contribuir com os municípios para fins de melhoria da arrecadação tributária própria, cobrança e adequação de todos os tributos próprios pertencentes aos municípios. A partir disso, evoluindo toda a estratégia do programa, nós chegamos agora nessa fase do relatório, que é um relatório que vai apontar pontos críticos, onde existem discrepâncias na comparação de um determinado município com outro. Obviamente, o relatório não é conclusivo. Essas discrepâncias vão surgir para reflexão dos gestores e dos promotores de justiça acerca de possíveis melhorias na arrecadação tributária própria de determinado município catarinense. Levando em conta a particularidade de cada município, o relatório aponta possíveis melhorias na gestão tributária municipal, seja na instituição dos tributos, onde podem ocorrer problemas na base de cálculo, por exemplo, na fiscalização, que pode estar prejudicada com baixo número de auditores fiscais, seja na cobrança do imposto, que pode estar baixa devido à alta inadimplência. É claro que ninguém gosta de pagar imposto, senão, como o próprio nome diz, trata-se de imposto. Agora, é necessário que todos nós possamos contribuir para que os serviços públicos necessários à população possam ser efetivamente prestados. Só vai ter posto de saúde com estrutura suficiente para atendimento, escola pública de qualidade, se nós conseguirmos arrecadar recursos suficientes para isso. E a gente não fala aqui em aumento de impostos, isso é sempre importante destacar. A gente está falando em melhoria de gestão tributária. Nós não podemos dizer que o erro, eventualmente, por mais que o relatório ele aponte esses pontos de divergência entre a arrecadação tributária de determinado município, mas nós não podemos dizer que isso se refere a uma baixa carga tributária. Por vezes o tributo pode existir, estar instituído e faltar fiscalização, ou até mesmo o problema pode estar lá na parte da arrecadação tributária municipal. Ou seja, o tributo existe, ele foi devidamente fiscalizado e constituído e na hora de se fazer essa cobrança não está se tendo eficiência nessa etapa. Então a gente trabalha sempre em cima desse tripé: instituição, fiscalização e arrecadação do tributo. Todos os municípios vão receber o relatório de acompanhamento de saúde fiscal do Ministério Público de Santa Catarina, que também pode ser acessado no portal da instituição. Na barra verde, basta colocar o cursor em Ministério Público e, em seguida, Programas, e então clicar em Saúde Fiscal dos Municípios. O relatório ele vai ser encaminhado para todos os prefeitos municipais, todos os gestores dos municípios catarinenses vão receber uma cópia desse diagnóstico. As associações de municípios... É importante, senhores, eu reitero assim, que os senhores tenham conhecimento do relatório, deem uma olhada nesse link, a Ordem Tributária Saúde Fiscal, onde os senhores vão conseguir visualizar esse importante instrumento. É um instrumento que o próprio Tribunal de Contas agora também está fazendo um estudo similar e a gente acredita que vai ser possível, sim, se evoluir bastante a partir da interpretação desses dados. Para que os senhores tenham uma rápida noção de tudo que a gente trabalhou no relatório, o cerne dos dados, o nosso parâmetro foi o ano de 2016. No ano de 2016, então, nós tivemos 22 bilhões de reais arrecadados, ou recebidos em todos os municípios. 13 bilhões, mais da metade aí se referia a transferências. Depois chegamos aí a 1 bilhão em ISS, 1 bilhão em IPTU, 561 milhões em imposto de renda retido na fonte, taxas 530 milhões e o ITBI respondeu por 472 milhões de reais no ano de 2016. Esse quadro aqui, senhores, ele é um resumo, e aqui é que eu pretendo demonstrar para os senhores rapidamente o alto grau de discrepância que a gente tem na arrecadação tributária dentro de municípios tão próximos. O primeiro segmento que nós trabalhamos foram os 105 municípios até 5.000 habitantes.
Esses municípios, os tributos próprios representaram, em média, 5% da arrecadação, ou seja, 95% eram transferências de recursos da União e do Estado. A arrecadação decorrente de transferência, ela representou R$ 4.129. O que eu quero dizer com isso? O Estado e a União transferiram para cada habitante desses municípios, em média, R$ 4.000. Né? Em compensação, senhores, o ISS por habitante nesses municípios, ele se alternou numa média de R$ 12,60 a R$ 743, ou seja, eu nem sei em porcentagem, aqui eu sou meio ruim em matemática, por isso que eu fugi para o direito, eu não sei em porcentagem quanto dá aqui, mas dá bastante coisa, né? Dá mais de 5.000, 6.000%, eu acredito aqui de diferença. O IPTU por habitante urbano, nós tivemos esse cuidado no relatório, de trabalhar os dados do IPTU com os habitantes urbanos apenas, para evitar aquela questão, meu município tem mais área agrícola, por isso que o IPTU, não, a gente trabalhou os dados por habitante urbano unicamente. Ele oscilou de R$ 9,78 a R$ 372, a média por habitante desse segmento de 5 mil. O ITBI por habitante, ele oscilou de R$ 1,44 a R$ 122. Isso nós estamos falando dos habitantes nos municípios até 5 mil habitantes. No segmento que a gente esperava até que fosse um pouco mais tranquilo, que foi o de 5.001 a 15 mil habitantes, são 100 municípios, esse peso ele salta para quase 10% dos tributos próprios. A transferência por habitante cai quase a metade, cai para R$ 2.200. O ISS não mudou muito a margem, ficou entre R$ 15 e R$ 292. O IPTU, pasmem, né? Nós tivemos um município com uma arrecadação tributária de IPTU de 94 centavos por habitante urbano. Né? R$ 594 num outro município. E o ITBI ficou entre R$ 2,00 e R$ 245. Nos municípios de 15.001 a 30 mil, a média salta para 17 no peso, caímos ainda mais na transferência por habitante. Né? Então nós temos aqui, assim, eu vou agilizar um pouco só para não exceder muito o meu horário, mas o que a gente consegue ver é que conforme o município vai aumentando, é óbvio, o grau de dependência econômica das transferências diminui, proporcionalmente a transferência por habitante cai bastante, e em compensação, né, o esforço tributário de arrecadação é mais evidente. Né? Então, o que esse dado pode nos transparecer? Que os municípios que têm recebido por habitante um alto valor de transferência, né, estão de fato relaxando, porque daí não querem fazer o dever de casa. Eu, né, digo aos senhores, porque eu viajei bastante com o programa Saúde Fiscal, conversei com vereadores, conversei com inúmeros prefeitos durante as viagens, somos a todas as reuniões do Estado, eu e o Eduardo. Eu escutei de prefeito que, olha, aqui no meu prefeito a gente não cobra coleta de lixo, por exemplo. Né, até já tentei, mas não passou na Câmara, e eu disse, olha, prefeito, o senhor, não é que o senhor não cobra a sua coleta de lixo, o senhor está fazendo ela com o dinheiro que o senhor recebe do Estado e da União, lá o ICMS, a transferência lá do FPM. Ou seja, eu que moro hoje em Florianópolis, eu estou pagando a minha coleta de lixo para a Concap em Florianópolis e estou pagando a sua coleta de lixo aí no seu município, porque o senhor não cobra taxa. Isso é o que acaba acontecendo. A gente tem essa transferência, né, quando a gente está usando um tributo que não é devido para aquele serviço que está sendo prestado. E nós vamos ter isso em diversos outros cenários. E o que nos preocupa com isso, senhores? Além da gente ir lá, ter aquela discussão, como eu disse, da vedação das transferências, nós vamos acabar tendo que mais para frente, se esse cenário não mudar, rediscutir também esse sistema. Não me parece justo que a União e o Estado transfiram valores elevados para alguém que não quer fazer o dever de casa e, em compensação, alguém que, em tese, faz um pouco mais do dever de casa. E temos municípios grandes que não fazem, isso não o parâmetro aqui muda talvez proporcionalmente em valor, mas não significa que os pequenos abandonaram, porque nós temos pequenos que estão muito bem, né, pequenos com arrecadação média aqui de R$ 743 de ISS. Claro que são situações esporádicas, específicas, que talvez não vão servir de referência, mas por isso a importância do relatório, para que os senhores vejam a comparação com o município dos senhores, o que pode mudar. Mas nós temos o mesmo problema no grande. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma diferença
no IPTU por habitante de R$ 60, que se eu não me engano eu acredito que seja Criciúma, na proporção, né, algo que nos parece com relação a R$ 745 em Florianópolis. Claro que talvez um imóvel em Florianópolis possa custar um pouco mais caro que Criciúma, mas não me parece na proporção que custe 10 vezes mais caro que Criciúma. Então nós temos, e temos porque eu confirmei esse dado na nossa ida na ANREC, lá em Criciúma, conversar com os vereadores, confirmei esse dado lá, né, que de fato eles rediscutiram e não passou a correção da planta genérica de valores, e aí é óbvio, está totalmente desatualizada, e por consequência esse é o dado aqui. Esse gráfico, senhores, né, ele é um gráfico de calor, que a gente também, nós temos lá no nosso sistema, a gente inseriu todas essas informações e temos trabalhado esses dados, e nesse gráfico de calor a gente vai ver aqui, quanto mais claro o município, menor a dependência dele de transferências. Quanto mais vermelho, maior. Não dá para se animar muito quem está achando que está claro, tá, senhores? Porque, por exemplo, Joinville tem 60% de transferências, né? E está claro desse jeito. Então, vocês vão ver que tem muita gente clara que esse é o limite, né? Quem está vermelho é que está feia a coisa mesmo, está mais de 90. Tá? Então, não se animem muito quando achar que o município dos senhores está meio claro. Porque a realidade hoje, nós só temos 3 municípios em Santa Catarina que têm arrecadação tributária própria superior às transferências constitucionais, né? E não é um problema, né? Eu volto a dizer, é óbvio que a sistemática tributária brasileira hoje, com essa concentração de recursos na União e nos estados, ela vai levar sempre a uma necessidade de que parte desses recursos sejam transferidas aos municípios. O que não dá, senhores, né, o fato é que a gente, por considerar isso, deixe de fazer o dever de casa. Que os municípios menores vão, indubitavelmente, sempre depender de transferências, sempre vão. Mas não dá para deixar de fazer o dever de casa, deixar de cobrar os seus tributos próprios só por causa disso, né? Então, você tem que fazer a sua parte, e aí sim você vai ter a justificativa de pedir ou o convênio e de justificar, inclusive, a existência e a necessidade de existência da transferência. Qual a importância, senhores, né, finalizando, do papel dos senhores, agora das câmaras de vereadores nesse processo? Em primeiro lugar, senhores, discutir de fato esses relatórios, como eu disse, estão lá disponíveis, baixem, criem uma discussão na Câmara de Vereadores sobre esse dado, né? Só isso já nos será bastante gratificante por saber que dentro do município o assunto foi discutido. O que a gente não pode é fazer de conta que não está vendo essa realidade que está batendo na nossa porta. A segunda questão, senhores, né, é discutir com o Poder Executivo, seja depois lá de criar uma comissão temática, alguma coisa, e auxiliar nesse planejamento de correções, né? Eu sempre digo que dentro do município, e é natural que existam forças políticas, pensamentos políticos divergentes, entre Câmara e Prefeito, entre partido A e partido B, entre concepções de Estado, né, partidos que entendem necessária a maior intervenção do Estado, Estado maior, os partidos com a ideia de Estado mínimo, e isso nós temos que superar, porque, como eu digo assim, Estado mínimo, por exemplo, para quem defende Estado mínimo, é um Estado que, no mínimo, vai ter que prestar saúde, educação e segurança. E para prestar saúde, educação e segurança, vai ter que arrecadar tributo. Então, não vai ter Estado se não arrecadar tributo. Então, para a gente fazer o dever de casa, independe de bandeira partidária, independe de pensamento divergente que se possa ter. A gente tem que ter uma ideia comum, né, de se pensar que o partido A hoje pode estar no governo, amanhã vai ser o partido B, o partido A pode ter hoje maioria na Câmara, amanhã vai ser o partido B, mas o reflexo da arrecadação tributária vai ficar para todo mundo, né? Para quem for tocar o município para frente, esse problema sempre vai estar ali. Então, quanto mais cedo a gente corrigir rumos, melhor lá para frente, e menor é o impacto cada vez que a gente precisa fazer um ajuste. Quanto mais tempo a gente demora para fazer um ajuste, principalmente quando envolve IPTU e essas coisas, né? Essas coisas assim relacionadas diretamente ao patrimônio do cidadão, você vai ter sempre uma dificuldade maior de corrigir esse rumo, porque, é claro, quando você vem aplicar um reajuste de 100%, é difícil ser justificado mesmo. Então, o ideal é que isso seja feito de forma ordenada, de forma coordenada e, acima de tudo, periódica, para que não se tenha
necessidade desse impacto maior. Como eu disse então, senhores, por fim, sobrepor aí os interesses partidários, grupos econômicos específicos, construir um planejamento tributário que seja efetivo para os próximos anos. Até porque, senhores, a opção hoje, os senhores como legisladores, a opção dos senhores são essas aqui. Vocês podem ter uma escola pública funcionando desse jeito, ou podem ter escolas públicas assim. Isso, senhores, depende realmente da atuação dos senhores lá no município. Era isso então, senhores, peço escusas por me exceder um pouquinho no tempo planejado. Agradeço a atenção e estou à disposição dos senhores aí para eventuais questionamentos e dúvidas. Obrigado, doutor Giovani. A gente vai abrir, colegas vereadores e vereadoras, para 3 a 4 perguntas. O pessoal pode colocar aqui na frente, fala o nome e o município e fazer a pergunta. Então, vou abrir 5 perguntas. Haroldo Schinck, de Presidente Getúlio. Doutor Giovani, qual é a forma correta de estabelecer a planta de valores para o IPTU e ITBI? E já emendando também, também com relação à contribuição de melhoria, a questão da fixação da aplicação de valorização em relação ao imóvel e estabelecimento do valor correto da contribuição de melhoria. Eu já fiz as 2 perguntas em conjunto para poder responder. Obrigado. Vamos lá, então. Obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, sim, eu sempre digo que a melhor forma com relação ao IPTU seria a gente, de fato, trabalhar o valor individualizado de cada imóvel e cobrar proporcionalmente aquilo, o que é algo, a gente sabe, inviável, utópico. Então, por isso, se estabeleceu essa forma de se tributar através de criação de plantas genéricas. O ideal é realizar um estudo sério, que analise realmente cada bairro, dentro do possível, cada rua do município, para se estabelecer o que é o padrão de venda normal daqueles imóveis, sem prejuízo para que cada munícipe possa eventualmente contestar. Eu sempre digo assim, é importante que você tenha lá um sistema de defesa, porque ninguém é imune a erros, então você deixando a possibilidade do munícipe contestar lá perante, administrativamente mesmo, aquele valor que foi estabelecido para o seu imóvel. A questão do valor venal. Isso, a questão de valor venal, é isso mesmo. O senhor tem uma ideia, Eli Lopes Meirelles tinha uma determinada linha. A estimativa ela acaba ficando muito regionalizada em cima do valor venal, mas o valor venal é o critério hoje de referência, e é aquilo que vai ter que estar bem adaptado ao local. Eu sempre digo que a melhor forma de estabelecer um valor venal é, no caso de não concordância do contribuinte, você desapropriar o imóvel por aquele valor. Aí não tem problema, se ele diz que não vale tudo aquilo, então ele está ganhando dinheiro com a desapropriação. Com relação à contribuição de melhoria? Em relação à contribuição de melhoria, é importantíssima essa questão. No relatório, nós ficamos assustados. A contribuição de melhoria, ela praticamente não é cobrada pelos municípios catarinenses. São raríssimos os municípios que cobraram. Até municípios grandes me chamou a atenção de valores irrisórios cobrados de contribuição de melhoria. Nós temos 2 problemas com relação à contribuição de melhoria. O primeiro deles, e é o mais difícil de ser superado, é a vontade política. A gente sabe que é difícil. Eu vi uma reportagem essa semana, não sei se tem alguém de Itapema aqui, mas eu vi uma reportagem essa semana, se não me engano, sobre Itapema, mostrando que estava sendo investido não sei quanto, mas era um valor expressivo, acima dos milhões aí, para revitalizar e transformar lá um pedaço da orla, iam fazer um calçadão e tal. E na própria reportagem já dizia, olha, isso vai valorizar os imóveis da beira-mar em 20%, em média.
Então, será que não é justo se cobrar pelo menos o custo dessa obra? Porque a contribuição de melhoria é isso, né? Você não vai cobrar a valorização. O limite da contribuição de melhoria é o custo da obra. Então, ora, se é uma obra que vai beneficiar diretamente só imóveis à beira-mar, né? Você cobrar o custo dessa obra, que proporcionalmente dividido vai ser irrisório para a valorização, de 20% em apartamentos que a gente sabe, em Itapema, à beira-mar, de mais de R$1 milhão, ou seja, um ganho de R$200 mil num contribuinte, e ele eventualmente vai pagar 5 ou 10 mil de contribuição de melhoria no rateio dessa obra, me parece totalmente justo que você faça, né? Você tem obras públicas que beneficiam diretamente só pequena parcela da população. Uma delas, a mais típica, e a gente sabe que é a mais difícil de se lançar contribuição de melhoria, é o próprio calçamento, né, o asfalto. Mas ele sim se criam justificativas, mas todo mundo passa por essa rua. Bom, pode até passar todo mundo por essa rua, mas a questão é um efeito direto. Você asfaltou aquela rua, todos os imóveis que ali estão têm valorização de 20%, 30%. Bom, obrigado. Né? Então, eu acho que elas são dois instrumentos que têm que ser bastante utilizados. Boa tarde, vereador Elcio Vieira Magalhães, de Bela Vista do Todo. De antemão, obrigado, doutor Giovanni, pelas explanações. Primeira pergunta, a título de curiosidade. O doutor falou num determinado momento da questão dos 3 municípios que têm uma maior arrecadação do que os repasses via União e Estado, né? A gente gostaria de o doutor repassasse para a gente. E com relação, o doutor falou da questão quando se fica há muito tempo sem adequar, né, o valor. Nós vivenciamos esse caso no nosso município esse ano, e nós tivemos, em algumas situações, um aumento de mais de 100%. Isso ele não se torna inconstitucional. A partir do momento que é aprovado em Câmara, ele tem a legalidade, né, doutor? Essa é a minha dúvida que a gente teve. Fizemos audiência pública e teve vários questionamentos com relação a essa situação. E isso eu gostaria que o doutor me repassasse para a gente. Então, com relação à primeira questão, desculpa, era... Bela Vista do Todo, Elcio. Não, mas a primeira questão ali era sobre os 3 municípios que têm os 3 municípios, que os repasses. Então, são Florianópolis, Balneário Camboriú e Bombinhas, né? Bombinhas muito por conta até do pedágio ambiental, então isso também deu um incremento significativo e fez exceder. Claro que assim, são 3 municípios, Florianópolis, porque de fato tem os 3 polos relacionados à arrecadação tributária municipal estão desenvolvidos. Você tem uma prestação de serviços forte, você tem setor imobiliário forte e, por consequência, né, giro de propriedade de imóveis grande. Então, você acaba conseguindo que isso salte. Não é normal que isso aconteça. E Balneário e Bombinhas, porque como a gente trabalha com população permanente e você tem muitos imóveis de veraneio, né, você tem imóvel ali, imposto gerado, mas não tem a população na hora da divisão. Então, a gente tem algumas explicações lógicas para algumas situações. De fato, me parece que o único que realmente, assim, se somar os 3 tributos, tem uma eficiência maior nas 3 arrecadações é Florianópolis, até porque também, como não tem muita indústria, você tem também uma queda significativa no ICMS, né, na transferência do valor adicionado. Então, você tem uma compensação ali, por isso que o próprio fica mais elevado. Esqueci de falar um dado importante com relação a isso, senhores. Se nós temos 3 municípios altamente eficientes, vamos dizer assim, porque excederam, né? Nós temos 51 municípios totalmente deficientes. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 51 municípios em Santa Catarina, e esse é um dado que é importante, que a arrecadação tributária própria não paga a despesa da Câmara de Vereadores, né? Nós cruzamos os dados de arrecadação tributária própria com as transferências que são feitas normalmente até por ordem constitucional, né, ou da lei orgânica, para a Câmara de Vereadores, e a arrecadação tributária própria desses 51 municípios não paga nem sequer a despesa da Câmara de Vereadores, né? Então, é uma situação assim bastante grave e bastante complicada, até para a gente justificar a existência desses municípios, né? Porque quando você não arrecada nem para o custeio do seu próprio legislativo, imagine para os demais serviços públicos. Então, isso é importante a gente também estar, né, com esse parâmetro em discussão. Era isso? Não, faltou a segunda pergunta, desculpa. Isso. Não existe limite, né? Claro que a gente tem que ter, o limite eu sempre digo é o bom senso,
né? Você não vai aplicar um reajuste de 200%, 300%, porque, de fato, você vai gerar uma alta controvérsia. O que a gente entende mais conveniente, e inclusive a jurisprudência aqui do tribunal seguiu essa linha, fazer o escalonamento desse crescimento. Então, você pega, olha, nós temos uma defasagem de 100%, vamos dividir essa defasagem em 5 anos para corrigir, por exemplo, 20% ao ano, e, claro, sem prejuízo da correção monetária desses demais anos. Aí você consegue equilibrar em um pouco, um pouco mais suave para o cidadão, escalonar. Mas não há uma necessidade, a meu ver, na minha interpretação, de você fazer esse escalonamento. Você pode fazer, desde que seja por lei, né, tudo correto, discutido e justificado, você tendo lá um estudo sério, demonstrando que esse valor não condiz hoje com a realidade e já está desatualizado há muito tempo, fazer a correção para o valor correto. Sou Clênio José Razeira, Piauzinho, lá do oeste de Santa Catarina. Primeira pergunta, recursos de emenda parlamentar para a melhoria, como é que fica a cobrança da contribuição de melhoria? Como é que fica a cobrança da contribuição de melhoria? E segundo, curiosamente, doutor Giovanni, Piauzinho, o município está devolvendo uma cobrança da taxa de coleta de lixo, que a justiça determinou que devolvesse. Houve uma cobrança nos anos de 2016, 2015, 2016, e houve uma contestação judicial, e a justiça determinou a devolução integral desse recurso ao contribuinte. Eram essas duas perguntas. Muito obrigado. Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar Pinhalzinho. Pinhalzinho foi um dos municípios que aderiram ao programa e que abraçaram a causa à época. Eu não me recordo do ano, se foi 2015, 2016, 2014, não vou me recordar mesmo, mas foi feito um trabalho na época também, não sei nem quem era o prefeito, não sei partido, nada, então faço um elogio aqui bastante desinteressado da situação, mas foi feito um trabalho de correção de planta de valores, de diversas situações, inclusive dos lançamentos de ISS de alguns segmentos econômicos que nós trabalhamos com os fiscais de tributos, e surtiu um resultado bem significativo, tanto que a gente usava os dados de Pinhalzinho como exemplo. Bom, recursos, com relação, então, eu vou começar pela segunda questão, né? Eu não conheço a decisão e não conheço como foi feita essa situação. Claro que se tiver eventualmente algum erro nesse lançamento, acaba se tendo que devolver. O importante sempre que a gente fala na coleta de lixo é que, primeiro, você tem que cobrar o valor do serviço. O valor de coleta de lixo no município, ele não é obrigação do município. Coletar lixo, tratar o seu lixo é obrigação de cidadania, é obrigação do cidadão. Cada pessoa é obrigada a cuidar do seu lixo. Os municípios, de regra, por ser algo de interesse público, acabam prestando esse serviço, e aí, se ele presta diretamente, ele faz por taxa, se ele prestar mediante concessão, ele faz por tarifa. Ambos os institutos têm tratamentos similares em alguns pontos e bem diferentes em outros, e dão muito problema, né? A gente sabe, volta e meia, existem irregularidades, a gente cansa de responder apoios aos promotores quando vem questionamento nessas linhas, e de fato a gente tem encontrado bastante irregularidade. A irregularidade mais comum é que o imposto, ou melhor, desculpa, a taxa, né, ela não cobre o custo do serviço, né? Essa é a coisa mais comum que a gente tem hoje. O que a gente tem recomendado? Que ela seja equivalente ao custo. Agora sim, ela tem que ser equivalente ao custo. Você também não pode jogar ela acima daquele custo. E nós tivemos municípios que tentaram também fazer isso, né? Botar ela um pouco acima, e aí no fim você está angariando o recurso por uma taxa. E a taxa tem que ser um repasse de valor, né? Então, discutir se a nuance específica dessa situação, de fato eu desconheço, como foi toda a problemática. Então, a devolução total, mas por que a devolução total então? Se eventualmente não se seguir o rito correto, a taxa ela tem um rito, você só pode majorar em determinado prazo, você não, né, tem que respeitar a questão nonagesimal, você tem que então tem diversos fatores que, se você não cumpriu, o judiciário vai anular. Então é importante que a gente faça, mas faça dentro dos ditames legais, né? E de qualquer forma, dá para fazer a correção para o ano seguinte e resolver, né, pelo menos dali para frente. Nós devemos lançar ano que vem. Nós lançamos esse ano, né, Eduardo, só não
em razão do Saúde Fiscal e do Transparência Fiscal, que são programas que têm nos consumido mais tempo, nós temos um programa que foi já criado em cima da questão do lixo. Nós vamos trabalhar especificamente a questão das taxas, das tarifas, inclusive, para ter um panorama hoje, um diagnóstico hoje desse problema do lixo no Estado, né? Problema tributário, não do problema ambiental, que é responsabilidade do meio ambiente. Então, ano que vem, talvez esse assunto venha à tona para ser discutido com todas as câmaras e todos os municípios. Com relação à emenda parlamentar e à contribuição de melhoria, a gente tem um grande problema, né? Existem interpretações judiciais que levam a você não poder lançar. Para mim, é um equívoco bastante grande dessa parcela da jurisprudência nessa linha. Não existe nenhum tipo de vedação nesse sentido, né? É um recurso que é do município quando é transferido, mas existe uma divergência, aí vai caber a cada município proceder conforme a sua assessoria jurídica indicar conveniente e, eventualmente, vai depender muito daquilo que o judiciário vai decidir, né? Infelizmente, algumas questões a gente fica bem adstritas à solução posterior do que o judiciário recomenda. Eu, Giovanni, posicionamento pessoal, não veria problema nenhum nesse lançamento. Mas... Na verdade, houve em Piauzinho, nós aprovamos a lei de que o prefeito poderá cobrar essa contribuição. Eu só queria tirar essa minha dúvida. Como eu disse, assim, se está sujeito à correção judicial, né? Se eventualmente isso for levado à discussão na Justiça. Então, aqui tem uma pergunta do vereador João, de Hervaldo Oeste. O município é obrigado a criar taxa para dar alvará de acessibilidade. Se o município quiser, ele pode criar, mas é obrigado por alguma lei? Olha, teria que dar realmente uma analisada e eu não sei responder essa questão. Não sei te responder essa questão. Existe lá o Estatuto da Acessibilidade hoje, né, foi de 2017, se eu não me engano. Então, lá tem diversas disciplinas, né? É importante hoje que se fiscalize. Me parece que estaria diretamente ligado à atividade de funcionamento do estabelecimento, ou seja, ele já estaria coberto pelo alvará de funcionamento, né? Mas teria realmente que se analisar se há alguma viabilidade específica lá nesse sentido. Senhores vereadores, mais alguma pergunta? Então, doutor Giovanni, a gente, em nome da diretoria da UVESC, dos senhores vereadores e vereadores presentes do Estado de Santa Catarina, a gente quer agradecer imensamente a sua participação nessa brilhante palestra, muito esclarecedora, né, num tema tão importante que é a saúde fiscal dos nossos municípios, e nós que estamos lá nos municípios, nós sabemos de como estão os municípios, não só o nosso, de todo o estado do país. Dizer que essa parceria com a UVESC e Ministério Público vai continuar, nós temos imensamente o prazer de ter o Ministério Público como parceiro e que nós possamos cada vez mais estar contribuindo com os verdadeiros representantes do povo que estão aqui. Então, muito obrigado e fico à disposição para suas considerações finais. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço de novo essa parceria também nossa com a UVESC. Quero dizer aos senhores que nós estamos visitando, fizemos um piloto na ANREC no mês de junho, final de maio, começo de junho, se não me engano, levando essa situação, essa mesma discussão. Claro que a gente daí tem levado nas regiões os dados específicos da região para discutir esses assuntos. Estamos aí marcando, o próximo deve ser o segundo piloto, nós vamos fazer com as câmaras de vereadores e com os prefeitos, no mesmo evento, lá em Concórdia, na Malc. Então, também estamos agora trabalhando, né, vamos ver desses pilotos qual que vai trazer assim o maior resultado, e aí a gente pretende dar continuidade para o final desse ano e para o começo de ano que vem, visitando as regiões e levando, né, em parceria também com a UVESC, que também, né, nos deu um apoio nesse evento lá da ANREC, levando esse tema, levando os dados
de cada região para dar continuidade a essa discussão. Contamos com a participação dos senhores lá, ou pelo menos também aí com o incentivo para que os seus pares lá nos seus municípios participem desses eventos. Então, era isso, muito obrigado e, assim, boa sorte aos senhores. A gente sabe o quão árdua é a tarefa da vereança, o quão difícil, e esse é um tema bastante sensível, mas é através, né, é para isso que os senhores foram eleitos, né, e é através dessa superação que eu tenho certeza os senhores vão conseguir direcionar o município dos senhores aí para um caminho melhor. Obrigado. Senhores vereadores, vereadoras, eu quero aqui reforçar ainda o convite para o nosso coquetel comemorativo festivo hoje, anexo ao Hotel Brigman, no Estreito, que vocês possam estar todos lá, que vai ser um evento muito bacana e vocês vão ter algumas surpresas, algum show, depois lá vocês vão ver, vai ser bacana. Então eu quero agora chamar e convidar o Ilmar Dalla Costa, o nosso superintendente, Ilmar, que faça uso da tribuna, que nós temos um tema de uma campanha muito importante, que pode ser aqui na mesa, que ele vai comentar com os senhores um pouquinho. Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Que bom vê-los aqui, firmes, fortes, alegres, né? Gente, nós desde o ano passado, nós começamos, a UVESC encampou, através dos senhores e das senhoras, aquela campanha dos dois meninos que estavam com problema da AME, né? Fizemos o possível, a UVESC, os colaboradores, os senhores, as senhoras, nós tivemos municípios aí que arrecadaram uma quantidade boa para ajudar as crianças. Um exemplo, claro, o município de Palmitos, onde a vereadora Márcia também fez um trabalho muito forte nesse sentido, a vereadora Silvana, no seu município em Pinhalzinho, enfim, várias câmaras ajudaram nessa campanha. Conseguimos arrecadar uma parte desse dinheiro. Está nos faltando ainda, para que nós consigamos completar esse tratamento, R$599 mil. Isso, eu acredito que com a colaboração de todos, nós consigamos alcançar e atingir essa meta, né? A UVESC continua nessa campanha, continua buscando essa arrecadação. Fizemos um vídeo, tá, onde alguns artistas de renome nacional participaram e estão ajudando na arrecadação. E eu pediria, e depois eu volto a falar sobre isso, eu pediria ao Cristiano que coloque esse